essa aula é uma aula importantíssima. É uma aula que a gente vai falar sobre efeito fotoelétrico, que é um dos principais temas que cai no vestibular, então recomendo que vocês prestem bastante atenção, façam suas anotações e também tenham visto a aula de quantização de energia, porque a gente vai precisar do conteúdo abordado lá aqui. Então, efeito fotoelétrico, vamos lá. Entre 1886 e 1887, o Hertz comprova experimentalmente que a luz é uma onda eletromagnética. Tudo bem? Maxwell tinha previsto isso matematicamente, mas quem comprova experimentalmente é o Hertz. O Young e o Fresnel tinham comprovado que a luz era uma onda. Hertz agora comprova experimentalmente que a luz é uma onda eletromagnética, ou seja, ele demonstra e comprova a natureza da onda, dessa onda, que é a luz, e comprovando que Maxwell tinha previsto matematicamente. A gente sabe, por enquanto, que a luz ela é uma onda eletromagnética. Tudo bem? E um dos experimentos nessa época, agora que eles descobriram aí que a luz era essa onda eletromagnética, um dos experimentos que eles fizeram foi o seguinte: eles pegaram uma chapa metálica. Aqui temos a nossa chapa metálica. E eles incidiram uma luz ultravioleta nessa chapa. Eu vou chamar de ultravioleta de UV. Essa chapa metálica ela tem elétrons na superfície dela, correto? Uma chapa metálica tem elétrons em sua superfície. O que eles observaram é, quando essa luz ultravioleta incidia nessa chapa metálica, ocorria ejeção de elétrons. Então aqui está representando um elétron só sendo ejetado, mas obviamente eram vários elétrons, tudo bem? Você incide luz em uma chapa metálica, nessa superfície dessa chapa metálica você tem vários elétrons, e quando você incide essa luz, eles observavam a ejeção de elétrons. Então é basicamente esse o efeito fotoelétrico que a gente vai estudar. Outra maneira de enxergar o efeito fotoelétrico é você pegar dois eletrodos e quando você incide luz em um deles, você observa a corrente elétrica fluindo de uma maneira mais fácil, fluindo mais facilmente, já que a corrente elétrica não é nada mais nada menos que a variação de carga pelo tempo, né? É ΔQ sobre ΔT. Okay? Então você tem uma corrente fluindo de uma maneira mais facilitada, de uma maneira mais facilmente, né? Quando você aplica luz ultravioleta nesses eletrodos. Okay? Só que a gente tem um problema. Eu estou falando para vocês que a luz é uma onda eletromagnética, né? Ou seja, uma onda que ela é formada por oscilações dos campos E, que é o campo elétrico, e oscilações do campo B, que é o campo magnético. Mas ela é uma onda. Acontece que a teoria ondulatória não consegue explicar esse fenômeno. A teoria ondulatória não consegue explicar esse fenômeno, não consegue explicar a ejeção desses elétrons, tudo bem? E a gente vai estudar agora o porquê que essa teoria ondulatória, ou seja, todas as características de onda aqui não correspondem, as características teóricas de onda não correspondem com o fenômeno, tudo bem? Então, você vai ter uma divergência muito grande entre a teoria e a prática, e a gente vai estudar isso e vai estudar o motivo dessas divergências, tá? Não se preocupem. E esse fenômeno que a gente está aqui esse problema ficou conhecido como problema do efeito fotoelétrico, e esse fenômeno se chama efeito fotoelétrico. A ejeção de elétrons de uma chapa metálica a partir da incidência de luz, e no caso aqui a gente está estudando a luz ultravioleta. Tudo bem? Então, como eu havia dito, a teoria ondulatória ela não é capaz de explicar e de descrever esse fenômeno de uma maneira precisa e correta. Por quê? Vamos lá. De acordo com a teoria ondulatória, se eu aumento a intensidade dessa onda, eu vou aumentar a energia com que esse elétron é ejetado. Porque quais são as energias aqui em jogo? A gente tem a energia da onda
a gente tem a energia que esse elétron, essa energia de atração entre o elétron e a chapa metálica, ou seja, entre o elétron e os átomos que formam essa chapa metálica, né? E você tem a energia cinética com que esse elétron está sendo arrancado. A teoria ondulatória diz, bom, o que é intensidade? Intensidade é potência por área, ou seja, é energia, potência, né, energia pelo tempo, ou seja, intensidade é energia pelo tempo, pela área. Acontece que, então, se eu aumentar a intensidade dessa onda, dessa luz, né, a energia cinética desse elétron deveria aumentar. Deveria ser proporcional à intensidade e à energia cinética, porque quanto maior a intensidade dessa luz, mais energia esse elétron estaria absorvendo, por consequência, maior a sua energia cinética, né? O que a gente observa é que a energia cinética desse elétron e a intensidade luminosa são completamente independentes. Eu posso aumentar o quanto for essa intensidade luminosa, a intensidade da luz, né? Que a energia cinética do elétron não vai variar. Então, esse é um primeiro problema da teoria ondulatória. Perceba que em preto a gente tem a teoria e em vermelho a gente tem o que acontece na prática. Estão vendo essa divergência grande, né, entre uma e outra. Ok, próximo problema. De acordo com a teoria clássica, né, com a teoria ondulatória, essa intensidade ela seria algo que a dependência, da ejeção desse elétron dependeria somente da intensidade. Ou seja, eu posso aplicar uma onda de qualquer frequência. Se ela tiver uma determinada intensidade, esse elétron é ejetado. Então, na teoria ondulatória clássica, eu teria que colocar uma intensidade que seja suficiente para a energia com que esse elétron, para que a energia fornecida a esse elétron seja maior que a energia de atração entre o elétron e a chapa, certo? Eu acho que isso é um pouco óbvio, né? Mas o que a gente observa na prática é o contrário. Não importa a intensidade. Esse elétron só vai ser ejetado a uma determinada frequência. Ou seja, a ejeção desse elétron não depende mais da intensidade e sim somente da frequência. Então eu posso colocar a intensidade que for. Só vai ocorrer ejeção de elétrons se for maior do que determinada frequência. Essa determinada frequência eu vou chamar de F0 e ela vai receber um nome bem especial. O nome dela vai ser frequência de corte. Frequência de corte. Ok? Então o que eu estou falando para vocês é o seguinte. Eu pego uma onda com uma frequência F. Se essa frequência F for menor que F0, eu estou falando que não ocorre ejeção. Ejeção. Então, é isso que eu estou falando para vocês. Se essa luz tiver uma frequência F, mas se F for menor que um determinado valor F0, não ocorre ejeção. Mas, se F for maior que F0, daí sim ocorre ejeção. Algo estranho, né? Completamente disruptivo. A ejeção depende da frequência e não da intensidade, sendo que a intensidade que está ligado com a energia, né? Vocês lembram de algo que relaciona energia e frequência, né, da aula passada? Pois é. Vamos ver isso. Então, aqui, a frequência, ela vai determinar se vai ter ejeção ou não. Quem vai determinar se tem ejeção ou não vai ser a frequência F0, né? Se a frequência dessa luz for maior que F0, ocorre ejeção. Se for menor, não ocorre. Um exemplo prático, considere F0 igual a 100 Hz. Se eu tiver 110 Hz, vai ocorrer ejeção de elétrons. Se eu tiver 90 Hz, não ocorre ejeção de elétrons. Tudo bem? Porque, no primeiro caso, F vai ser maior que F0, e no segundo caso, F é menor que F0. E o terceiro problema, é o seguinte. Quando você joga uma pedra na água, você percebe a onda, né? Você percebe a onda se espalhando, né, em suas frentes de onda. Você percebe, você joga a pedra, ela faz um círculo, daí vai aumentando o círculo e se propagando. Então a gente consegue enxergar na realidade essa onda, essa luz que está vindo aqui, como representá-la, né,
nas suas frentes de onda. O que é uma frente de onda? É basicamente aqui a gente vendo de frente essa onda chegando em determinado local. A distância entre duas frentes de onda seria a distância entre dois vales consecutivos ou duas cristas consecutivas, né? Seria o nosso comprimento de onda, tudo bem? E a energia da onda ela está uniformemente distribuída em suas frentes de onda. Essa frente de onda você vê quando você joga a pedrinha na água. Você vê aqueles padrões circulares se propagando, tudo bem? Então, nesse exemplo, o que deveria acontecer é, vamos inverter aqui, e aqui a gente tem a nossa chapa metálica, e aqui vai estar o elétron. Então, esse elétron ele vai absorver a energia de uma frente de onda por vez. Então, dessa frente de onda para essa, a gente vai ter uma variação de tempo ΔT1, e dessa para essa, ΔT2. Então, perceba que esse elétron primeiro absorve a energia dessa frente, daí chega a próxima, absorve, daí chega a próxima, absorve. Então, vai ter um ΔT que vai marcar a diferença de tempo entre a absorção da energia e a ejeção do elétron. Esse elétron ele vai demorar um certo tempo para ter a energia necessária para se desprender da chapa metálica. Tudo bem? Pelo fato da energia estar bem distribuída e uniformemente distribuída nas suas frentes de onda. Então, meus amigos, teria essa diferença, né, de tempo. Mas o que a gente observa na prática é, na realidade, que essa ejeção ela é instantânea. Tudo bem? Opa, deu um errinho aqui no passador. Então, essa ejeção ela é instantânea. ΔT igual a zero. Agora, nós vamos tentar explicar esse fenômeno, tentar seguir os passos que Einstein seguiu para explicar esse fenômeno, tudo bem? Tentar explicar o porquê que como que isso ocorre na realidade e qual interpretação a gente vai ter que levar para esse problema. É genial, extremamente interessante. A solução do efeito fotoelétrico por Einstein foi o único Nobel que ele recebeu na vida dele. E uma consequência direta dessa solução do efeito fotoelétrico foi o desenvolvimento de uma nova teoria para a luz. Vamos resgatar a ideia de Planck. Planck quantizou a energia, ou seja, ele falou que a energia era absorvida e emitida de maneira discreta, ou seja, em pacotes. Você só consegue absorver e emitir múltiplos inteiros de HF, que é o quantum, que é o pacote de energia. Tudo bem? Só que isso Planck estudou para resolver por corpo negro. A pergunta que Einstein faz é o seguinte: e se a energia eletromagnética, ou seja, a energia das ondas eletromagnéticas, a energia da luz, for quantizada também? Bom, se a energia da luz é quantizada, significa que a luz ela é feita de partículas. Então, a luz, para Einstein, e ele pensa, né, a primeira hipótese que ele elabora, né, é que a luz seria feita de partículas. E depois Lewis foi dar o nome de fótons. Ou seja, a luz ela é feita de um número grotesco de quantum de energia. E que cada partícula da luz, ou seja, cada fóton, possui energia igual a HF. Então a luz ela é feita de partículas. Tudo bem? E cada partícula dessa luz, cada fóton, que é essa partícula, tem energia HF. Tudo bem? Então aqui o que a gente está enxergando, na realidade, né, essa energia não vai ser essa relação, não vai ser essa energia aqui da intensidade. Essa energia aqui é uma energia contínua. O que a gente está falando é que a energia dessa luz que está chegando aqui é algo como NHF. Ou seja, são N fótons incidindo nessa chapa metálica e com cada fóton com energia igual a HF. Então, todos os fenômenos ondulatórios, né, como a gente tinha visto, como interferência, difração, reflexão, refração, envolve um número enorme de fótons, tudo bem? Então, isso é um dos motivos da gente ter a impressão que a luz era uma onda e é contínua. Seria um exemplo análogo, seria você ligar a torneira e quando você liga a torneira, você enxerga
quando você liga não, né? Quando você abre a torneira, né? Você enxerga aquele fluxo de água, que parece ser contínuo, mas se você der um zoom bem grande, você vai ver gotinha por gotinha. É isso, é mais ou menos essa analogia para a luz, tudo bem? E outra justificativa da gente não enxergar isso tão facilmente é por causa desse cara aqui, da constante de Planck, né? A constante de Planck é da ordem de 10 a menos 34. Ou seja, você só vai conseguir ver essa característica corpuscular da luz, essas partículas da luz, quando a frequência for muito alta. Porque quando a frequência não é tão alta, a ponto de tentar equilibrar com esse fator de 10 a menos 34, a energia de cada pacote é muito pequena e a gente não consegue observar. Então, isso foi basicamente o que eu acabei de falar, né? Bom, meus amigos, vou parar a nossa aula por aqui, tudo bem? Essa é a parte 1 de efeito fotoelétrico. Na próxima aula, nós iremos ver a divergência entre a teoria e o experimento, como que ela se resolve quando a gente trata a luz como um gás de fótons, né? Um número enorme de partículas, cada uma com energia igual a HF. Agradeço demais a atenção de vocês, até uma próxima aula e bons estudos.